Quero te contar se Breno Bidon será vendido ou não. Grande atuação do meio-campista de 20 anos de idade na vitória contra o Flamengo. Importante registrar que o Breno Bidon vem sendo assediado há bastante tempo por clubes europeus. O próprio empresário dele, o Fernando Brito, disse o seguinte, abre aspas, dos grandes clubes europeus, eu não sei te dizer qual eu não tenho falado. Ele é um jogador com estilo de jogo que a Europa busca. O fato de ser muito jovem também ajuda, mas o melhor vem agora. O Breno Bidon está cuidando da retirada, da obtenção de mais uma cidadania, agora europeia, o que permitiria a ele não ocupar vaga de estrangeiro. Assim que esse processo for encerrado, certamente o valor do Breno Bidon será bem maior. Jogador que cresceu demais de produção, especialmente com o Dorival Júnior. Hoje parece mais atlético, capaz de aguentar mais trancos e mais. Tá jogando mais com bola, tá deixando de ser só um volante para atuar como meio atacante. Inclusive fez uma bonita jogada que quase resultou no gol do Memphis Depay. Faltou um pouquinho mais de capricho do holandês na vitória por 2-0 contra o Flamengo. Para fechar, registrar que o contrato do Bidon com o Corinthians se encerra em dezembro de 29 e sua multa é de 100 milhões de euros. Quanto você pediria para vender o Breno Bidon? Ou não negociaria em hipótese alguma? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians, que vai tentar mais uma vez um chapéu no São Paulo. O tricolor conversa desde o ano passado com o Alan, volante que pertence ao Flamengo. O Timão já havia feito uma primeira tentativa, não avançou. Sem acordo com o Alisson, que pertence ao São Paulo, o Corinthians vai focar seus esforços na contratação do jogador do Flamengo. E, inclusive, com a presença dos dirigentes de Flamengo e Corinthians em Brasília para a Supercopa do Brasil, jogo marcado para a tarde desse domingo, mais uma oportunidade para Marcelo Paz e companhia tentarem avançar nesse empréstimo. O grande trunfo do São Paulo nessa disputa com o Corinthians é a vontade rubro-negra em contar com o Marcos Antônio. O Flamengo já fez uma primeira proposta que foi recusada. Fará uma segunda e pretende utilizar o Alan como moeda de troca para convencer o São Paulo a vender o Marcos Antônio. E é isso que torna o Corinthians alguém com menos chances da contratação do Alan, volante que nem sequer foi relacionado para a decisão da Supercopa do Brasil. Detalhe importante, Saul, que passou por cirurgia e está completamente sem condição de jogo, está entre os relacionados do Flamengo para a decisão em Brasília. Ele viajou com o elenco, está junto da delegação. O Alan, em boas condições físicas, não foi nem sequer relacionado, algo que já havia acontecido no Intercontinental de Clubes do ano passado, o torneio que foi disputado no Catar. Você gostaria do Alan no seu time? Qual o valor dele? O que você pensa sobre o jogador do Galo? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bora direto para o grande assunto do domingo. Corinthians se sagrou campeão da Supercopa do Brasil ao vencer o Flamengo por 2-0 no Mané Garrincha nesse domingo com justiça. Corinthians foi melhor do que o Fla durante boa parte do jogo. Gabriel Paulista, que conquistou sua primeira taça com o time do coração, abriu o placar no primeiro tempo e no último lance do jogo, Yuri Alberto, que havia jogado com o Virossi, enorme dificuldade física, chapelou o Rossi para fazer 2-0. O lance foi conferido pelo VAR e na sequência o Rafael Klein apitou o fim da final, o fim da decisão e o título corintiano. Importante registrar que esse jogo teve enorme interferência da expulsão do Carrascal. Finalzinho do primeiro tempo ele acerta uma cotovelada no Bidon. O árbitro é chamado para ver o lance e na volta do intervalo acaba por expulsar o Carrascal. O Flamengo termina todo o segundo tempo com 1 a menos, ainda consegue equilibrar as ações e criar oportunidades, mas a verdade é que o Corinthians sempre pareceu mais perto de fazer o 2-0, o que aconteceu no fim da partida, do que de levar o empate. Bora contar que esse jogo no Mané Garrincha contou com 71.244 torcedores para uma renda de 12.700.000 reais. Vitória do Corinthians contra o Flamengo é para ser festejada. Ainda que a Supercopa do Brasil não seja um título de enorme significância, o Corinthians consegue bater o time da moda, não só no Brasil, mas da América do Sul. Vale a lembrança de que o Corinthians, nessa temporada, gastou apenas 1.800.000 reais com reforços. O único reforço que foi adquirido foi o Matheus Pereira. Ele vem por empréstimo ao custo de 1.800.000 reais. Já o Flamengo desembolsou com suas 4 contratações algo na casa dos 350 milhões de reais, com destaque para Lucas Paquetá, que sozinho custou 260 milhões de reais. Paquetá, que enquanto o jogo estava 1-0, ele entra aos 11 do segundo tempo. Paquetá domina uma bola dentro da área, mata na coxa e chuta por cima do gol, desperdiçando uma chance incrível.
Importante registrar também que a folha do Flamengo, que não para de aumentar e nesse momento se aproxima dos 50 milhões de reais por mês, já a do Corinthians tende a diminuir. A ideia do clube é que essa redução chegue na casa dos 5 milhões de reais por mês. O Corinthians precisa terminar o ano de 2026 com uma folha inferior a 30 milhões de reais mensais. Bora falar sobre prêmios? O título da Supercopa do Brasil assegurou ao Corinthians $1 milhão. A gente está falando na casa de 5 milhões e 100, 5 milhões e 200 mil reais. Praticamente toda essa grana será destinada a Memphis Depay, porque o contrato do holandês prevê que qualquer conquista durante a sua passagem pelo timão lhe garanta 4 milhões 725 mil reais livres de impostos. Para pagar toda a tributação e garantir que o Memphis receba esse dinheiro líquido, o Corinthians certamente vai precisar recorrer ou utilizar toda a grana a que terá direito da Supercopa do Brasil. Importante registrar ainda que Flamengo e Corinthians, por terem chegado à decisão, Flamengo como campeão da Copa do Brasil e o Flamengo como campeão brasileiro e o Corinthians como campeão da Copa do Brasil, eles também asseguraram da CBF, pela presença na decisão desse domingo, 6 milhões 350 mil reais. Essa grana, ou parte dessa grana, que vai ser utilizada para a quitação do bicho dos demais atletas. É óbvio que o Corinthians vai pagar uma compensação financeira menor do que a do Memphis, mas para o restante do elenco. Hora de falar sobre Memphis Depay. O atacante que nem teve uma grande jornada, inclusive ele perde um gol incrível. Quando o Corinthians vence por 1-0, contra-ataque rápido, o Bidon toca para o Memphis, que chuta, o Rossi faz boa defesa. O Memphis deu algumas declarações super importantes. Ele disse, por exemplo, o seguinte: imagine um clube com estrutura, só com coisas boas. Eu rezo por esse dia. É um clube muito grande, com enorme potencial, uma marca global. Precisa mudar de mentalidade um pouquinho, mais uma vez o Memphis sendo crítico aos dirigentes e a forma como o timão é conduzido. O atleta também se mostrou bem irritado com os seguidos vazamentos a respeito do seu contrato. Ele disse, abre aspas, todo mundo fala do meu contrato, todo mundo tem opinião, mas pouca gente sabe das coisas. Na hora certa vou falar tudo. Tenho contato para vocês que o contrato do Memphis termina em junho e não será prorrogado. A gente deve ter uma declaração ou algumas declarações bem fortes no fim desse vínculo. Para completar, o Memphis ainda pediu a contratação de reforços. Ele disse, abre aspas, precisamos de mais força, mais jogadores. São muitos jogos no Brasileiro e precisamos de consistência para ganhar. Temos que trazer 3 jogadores com mais experiência e visão. Experiência fora do Brasil, inclusive. Você concorda com o Memphis? Só vale a lembrança de que também por conta do custo dele de 6 milhões de reais mensais, o Corinthians se vê hoje com pouca capacidade de adquirir outros atletas. Preciso registrar que o Yuri Alberto, autor do segundo gol, reconheceu que havia enfrentado uma enorme virose nos últimos dias, na sexta e no sábado vomitando. Ele até achou que nem teria condição de completar a partida, mas o técnico Dorival Júnior permitiu que ele ficasse em campo e foi dele o gol do título, o gol do 2-0, o título já estava consagrado. Quero encerrar esse vídeo com uma comparação super curiosa. O Corinthians passa por todos os problemas que você possa imaginar fora do campo. É o clube com maior dívida do futebol brasileiro. No ano passado, seu presidente precisou renunciar para não sofrer impeachment. Ministério Público e Polícia indiciaram o Augusto Melo, além de vários outros dirigentes. O Corinthians virou alvo de uma série de escândalos policiais. Transferban foi responsável por impedir que o Corinthians contratasse atletas por 5 meses no ano passado. Apesar disso, o Corinthians acaba de conquistar seu 3º título num período de cerca de 10 meses. Campeonato Paulista de 2025, no dia 27 de março do ano passado. Copa do Brasil de 2025 em dezembro do ano passado. E agora a Supercopa do Brasil. Intervalo de 10 meses para que o Corinthians conquistasse esses 3 títulos. Pois bem, o Palmeiras, o São Paulo e o Santos, se a gente for levar em consideração quanto tempo eles estão desde a conquista desses 3 títulos, você vai ver que a diferença conta bastante a favor do Corinthians e, pelo menos do ponto de vista esportivo, o torcedor alvinegro não tem do que reclamar. O Palmeiras, por exemplo, super badalado, segundo o clube mais rico do país, sem problemas financeiros, sem escândalos de polícia, a gente precisa voltar 3 anos
para resgatar 3 títulos do Palmeiras. O Verdão não ganhou nada em 2025, ganhou apenas o Paulista em 2024 e em 2023 faturou Paulista e Campeonato Brasileiro. Ganhou também a Supercopa do Brasil, mas para efeito de contabilidade, como a gente está imaginando, só os últimos 3 títulos, dá para dizer que o Palmeiras está há 3 anos desde a conquista desses 3 títulos. Já o São Paulo precisou de um intervalo ainda maior, de quase 5 anos, para a gente resgatar as últimas 3 conquistas do tricolor. Paulista de 2021, Copa do Brasil de 2023 e Supercopa do Brasil de 24 foram, inclusive, os únicos títulos da gestão Júlio Casares, que foi encerrada recentemente. O presidente precisou renunciar para não sofrer um impeachment. E quando a gente fala em título, a situação é delicada no Santos. Lá se vão quase 10 anos, se a gente for somar os 3 últimos títulos conquistados pelo Peixe, Série B de 2024, e olha que eu tô sendo bonzinho, incluindo a Série B, Campeonato Paulista de 2016 e o Paulista de 2015, ou seja, lá se vão quase 10 anos, se a gente for resgatar os 3 últimos títulos do Santos. Tudo para lembrar que o Corinthians venceu 3 títulos nos últimos 10 meses. Tô com o Memphis nessa. Se o Corinthians fosse minimamente mais organizado, seria uma enorme potência, talvez do tamanho que se encontra hoje o Flamengo. O grande ponto é, talvez soe chato, estranho, esquisito, que um funcionário que se beneficia demais do próprio Corinthians como o Memphis Depay venha a público toda vez para criticar a administração do clube. O que você pensa sobre o tema? O que você acha sobre mais uma conquista do Corinthians? O que dá para imaginar daqui até o fim da temporada? Já usa o espaço para comentário e opine sobre o que quiser. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.